Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Graça e paz a todos vocês. E vamos a mais uma lição, a lição de número 13, de 27 de setembro de 2020. Então, hoje nós vamos na sequência dos nossos estudos. Semana passada nós vimos a passagem pelo Mar Vermelho, que nós vimos que o Mar Vermelho não é vermelho, né? É o Yam Suf. Então ele é mais para Mar do Fim do que para Mar Vermelho, mas a geografia dos que traduziram a Septuaginta acabou levando essa tradução de Mar Vermelho ao longo dos séculos. E o interessante é que nós sabemos que a interpretação bíblica está muito vinculada aos gêneros literários. E então, hoje, surpreendentemente, né, dentro da sequência dos nossos estudos, nós temos o privilégio de ter um cântico que vai celebrar a vitória alcançada que nós estudamos na aula passada, que foi a travessia pelo meio do mar. E esse cântico tem por objetivo celebrar ao que promoveu tudo aquilo desde o início até o seu fim, dando a vitória ao seu povo, fazendo o seu povo escapar ileso de todas aquelas atrocidades pensadas pelo faraó, e ao mesmo tempo este cântico nos revela, obviamente, uma mudança de gênero literário dentro do livro do Êxodo. O capítulo 14 é toda uma narrativa em prosa. Nós temos aqui o texto em prosa e logo em seguida vemos um texto em poesia. Quase sempre quando nós lemos a Bíblia na nossa versão, revista e corrigida ou revista e atualizada, parece que a revista atualizada já está fazendo algumas modificações no que diz respeito a ilustrar a característica literária do texto. Então, os salmos já estão sendo praticamente diagramados como sendo poesia, né? Que a poesia tem a sua estrutura, tem a sua forma, não é como o texto em prosa. Mas se você pega, por exemplo, essa nossa versão aqui, essa última que eu tenho aqui, de 1995, você vai perceber que o Cântico de Moisés ele é colocado de tal modo que, se o leitor não for muito, se ele não for muito atento, ele não vai perceber que o texto muda de prosa para poesia, depois volta para prosa, depois volta para poesia, né, e por fim termina em prosa. Há uma mescla de gêneros literários dentro desse capítulo 15, em que você tem prosa e você tem poesia. Quando se fala em poesia hebraica, esta é uma das partes mais lindas do estudo de hebraico, né, do hebraico do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo é a parte mais difícil, porque ela só é vista, né, em alguns, dependendo, né, dos institutos bíblicos, das faculdades bíblicas ou dos seminários, é só em níveis avançados. O pessoal do mestrado, o pessoal do doutorado, o pessoal do bacharelado, eles simplesmente têm assim uma noção, eles passam de largo, né, porque não há possibilidade de cobrir todos os gêneros literários de um modo exaustivo dentro de um curso que visa te dar um panorama geral. O bacharelado ele tem essa função de te dar um panorama geral. Já quando você faz um curso de mestrado em Antigo Testamento, o que acontece? O seu foco já começa a ser bem reduzido no que diz respeito ao corpus que você tem para analisar. São os textos do Antigo Testamento. Quando você escolhe a linha de análise que você vai seguir para poder chegar na sua dissertação, aí você vai especificar se você quer trabalhar com texto em prosa, se você quer trabalhar com o gênero em prosa, narrativas, ou quer trabalhar com poesia. E aí, então, você precisa de ter os materiais necessários para que você possa fazer um estudo proveitoso e entender a estrutura da poesia hebraica. A poesia bíblica hebraica, ela é diferente da poesia, por exemplo, em língua portuguesa. A estrutura
dela é totalmente diferente. O modo como os autores, como eles estruturam seus poemas, segue um paradigma totalmente diferente dos nossos modelos tradicionais dentro da língua portuguesa. Por exemplo, você pega os Lusíadas de Camões. Alguém já deu uma olhada nos Lusíadas de Camões? Essa é uma poesia que conta a respeito de uma viagem, um poema que é muito conhecido. Então, esse poema ele tem a sua estrutura. E essa estrutura, conforme você vai ver, a métrica, por exemplo, é diferente de como é feita a métrica da poesia hebraica. Então, os Lusíadas de Luiz Vaz de Camões, ele tem uma estrutura de versos que são chamados dodecassílabos, ou seja, eles têm 12 sílabas, e, diferentemente do hebraico, a poesia hebraica não tem a métrica pautada em sílabas. Então já começa a ser totalmente diferente. Nós vamos ver isso aí hoje, essa diferença. E os Lusíadas, por exemplo, aqui, você tem as rimas e você tem a divisão aqui de cada verso em 12 sílabas. As armas e os barões assinalados, 12 sílabas. Que da ocidental praia lusitana. Aí você observa bem que você tem a finalização aqui em dos e a segunda finalização aqui, a última sílaba, na. Depois, quando você pega já o terceiro verso, por mares nunca diantes navegados, conta, você tem 12 sílabas e já vai fazer uma rima alternante aqui, né, que já vai rimar navegados com assinalados. Passaram ainda além da Taprobana, aí na termina, então você vê que a rima, ele tem rima e a métrica é baseada em sílabas. Já a poesia hebraica é totalmente diferente dessa estrutura. Quando eu estive conversando com o professor Carl Bosman, lá na faculdade Michigan, no Calvin College, lá em Michigan. Então, depois que os alunos lá descobriram que eu traduzia a obra do Bruce Waltke, eu perguntei a respeito de poesia, como é que era estudada a poesia hebraica lá e quando era estudada, se eles conheciam a outra obra do autor que trabalhou com Bruce Waltke, que é o Michael O'Connor, essa obra aqui, Hebrew Verse Structure, a estrutura do verso hebraico. Esse é o livro top em termos de estrutura, de cobrir, né, de um modo extenso a estrutura da poesia hebraica. Aí ele falou que esse livro, por exemplo, só é visto no doutorado lá, de tão específico que ele é, né? E nisso a gente nós começamos a estudar e ver as obras que são paralelas, que enfocam o mesmo tema. Então, um autor holandês que também trabalha muito na questão da poesia, e ele tem essa obra aqui em 4 volumes, esse é o volume 1, é o Jan P. Fokkelman, os maiores poemas da Bíblia hebraica. Então ele fala sobre, ele trabalha na interface da hermenêutica e da análise interface hermenêutica e análise estrutural. Ou seja, uma análise hermenêutica e estrutural. E aqui no volume 1 ele trabalha o capítulo 15 de Êxodo e dá todo um panorama do que seja o poema, que aqui eu já coloquei para vocês a tradução que eu fiz ontem, né, do texto hebraico. Então, o texto ele começa com prosa, só vou dar para vocês aqui a estrutura geral. Ele começa com prosa, é um texto que você vai lendo aqui, naquela ocasião, Moisés com os filhos de Israel.
entoou este cântico em honra de Yahvé, eles falaram nos seguintes termos. Aí você vem e prossegue. Aí que começa a poesia, estrofe 1, nessa linha B aqui, né, começa a poesia. Cantarei em honra de Yahvé. Então, eu fiz a segmentação de modo que eu segui a estruturação da poesia hebraica. E o que se percebe aqui? A métrica, como é que é feita a métrica? Então, já que os Lusíadas é feito por sílabas, a métrica, né, quando você pega essa poesia de um modo geral, você tem que... A métrica dela é vista por unidades, por constituintes. O Michael O'Connor, aqui na página 63 desse livro aqui, ele define assim a questão dos versos na poesia hebraica. Os versos da poesia hebraica são construídos a partir de unidades, independentemente da métrica fundamental do número de sílabas. Então, a princípio, os primeiros estudiosos de poesia hebraica tentaram ver se a poesia hebraica se assemelhava às poesias de outras línguas, né, dos outros poemas de outras línguas, como, por exemplo, eu mostrei para vocês os Lusíadas, em divisão silábicas. E aí, levaram muito tempo para descobrir que não funcionava assim. Daí, quando foi feito o trabalho mais exaustivo e chegaram à conclusão, aí que surgiram, no final das contas, aí essas obras aqui, como a do Michael O'Connor e a do Ian Folkerman, né, que são duas obras que já entenderam a estrutura, e aí todos os autores contemporâneos que trabalham poesia hebraica, eles já sabem como é que funciona. Tem uma Adele Berlin também, que é uma mulher extraordinária em termos de... é daqui de Maryland. Ela escreveu um livro, A Dinâmica do Paralelismo Bíblico, a dinâmica do paralelismo bíblico, que aí ela dá todo um panorama a respeito da poesia. Então, o Michael O'Connor, ele diz que esse aqui é o princípio fundamental, né, que a poesia hebraica é constituída por unidades, em vez de ser constituída por métrica fundamentada no número de sílabas. Essas unidades são o primeiro e mais baixo nível gramatical e referem-se a verbos e nomes, cada um dos quais considerados juntamente com as partículas que se apoiam neles. Tais unidades chamam-se constituintes. Cada verbo e frase nominal opera juntamente com as partículas que trabalham apoiadas nesses constituintes. Isso aí está nessa obra aqui do Hebrew Verse Structure. Hebrew Verse Structure. Aí o que você observa aqui? Você tem, por exemplo, aqui nessa primeira estrofe, em vez de você ter contagem de sílaba, você tem as unidades. Então aqui é feita a segmentação. Então você tem aqui duas unidades, né? Ashira Ladonai. Então você tem uma, duas. Aí a métrica você coloca aqui do lado, duas. Depois, Ki Gao Gaá. Aí vem aqui duas. E tem uma partícula que está apoiada em Gaô, no verbo. Aqui é importante você ver essa segmentação. O substantivo e o verbo aqui, você tem uma partícula que é de apoio, que é o ki. E aí você conta duas unidades. Depois, su, ve, rorvo. Aí você tem aqui sus, ve, rorvo. Cavalo e a carruagem. Você tem duas unidades. E assim sucessivamente, é assim que é feita a contagem, né? Esse poema de Moisés é basicamente, né, dominado por linhas de dois constituintes, segundo diz aqui, observa bem o Ian Folkerman, né? E também nós temos aqui o Cântico do Mar. Esse aqui é um livro que trabalha só esse poema. É um livro inteiro trabalhando só esse poema, para vocês terem uma ideia, né?
minha capa dele aqui, eu acho que eu tenho a capa aqui. A Canção do Mar. Né? É um livro que só trabalha o capítulo 15 de Êxodo. Então, é muito interessante. Ele, então, dá todo esse panorama. Ele começa aqui com a interpretação do cântico e depois começa sobre a questão da tradução, e ele mostra exatamente aqui, né, informa como é feita a segmentação. Então, ele faz aqui a segmentação e mostra que ele predominantemente é composto, né, de versos que tem aqui 2 constituintes. Então, a predominância aqui, diferente, por exemplo, da nossa língua portuguesa, em que, por exemplo, a métrica é contada na base de sílabas. Então, aí, esta é a diferença. Tá? Então, o ponto fundamental aqui, né, é nós percebermos que, quando é feita a tradução, o que acontece? Você percebe do lado aqui direito a versão revista e corrigida, e do outro lado você tem aqui, por exemplo, a nova versão atualizada. Tá? Essa nova versão atualizada já coloca de um modo distintivo na sua diagramação a forma poética do texto. Tá? Então, essa forma poética é mais fácil para o leitor que pega a Bíblia. O leitor, ele vai olhar aqui, já viu a convenção, já sabe, isso aqui é poesia. E quando é poesia, o que nós vamos observar na linguagem poética? Diz um autor citado aqui pelo Michael O'Connor, que o Lot, me parece? Lot, ele disse que a poesia é a linguagem mais idiosincrática que pode existir. Ou seja, é a que mais está baseada, né, nos sentimentos e, por conseguinte, o que ela gera? Uma série de expressões que não são comuns na linguagem oral ou na linguagem escrita, narrativa normal. Dificilmente se usam muitos os aspectos da linguagem figurada, que apresenta a poesia, e a poesia, então, ela tem essa característica de extravasar e ser muito moldada pelo sentimento do eu poético. Então, o eu poético é aquele que escreve a poesia, a poesia é motivada por uma circunstância. E essa circunstância que gera a poesia, ela vai refletir no estado de espírito do poeta, e o poeta, então, vai fazer o trabalho artístico, que é grafar a poesia. É interessante nós encontrarmos isso aqui no livro do Êxodo, porque é exatamente após a grande vitória, né, sobre os inimigos no mar, é que nós vemos uma nova forma de descrever os eventos a partir da perspectiva idiosincrática, dos sentimentos, do eu poético. E o interessante é que isso vira um cântico que é cantado aqui por todo Israel. Não sei como é que eles conseguiram fazer lá a cópia para todo mundo, né, cantar esse cântico. Mas, obviamente, teve tempo, isso aí foi passado, né, pelos chefes das tribos, e ensaiaram lá, e até que chegaram à conclusão, né, final aí. Tá? Hoje em dia é mais fácil, você faz a digitação, passa aí pelo WhatsApp, né? Mas aqui era algo assim que era passado oralmente. E então você imagine aí um coral de 500 mil vozes masculinas, fora, se tem 500 mil masculinas, deve ter mais umas 600 ou 700 mil femininas. Imagine esse coral enorme aí cantando esse cântico de Moisés. Hein, Sara? Já parou para pensar? Como é que deve ter sido lindo no deserto, né, esse cântico? Então, vocês vão, obviamente, também vincular esse cântico de Moisés com algo que acontece no livro do Apocalipse, que eu vou deixar para você procurar aí, que fala a respeito do cântico de Moisés e do Cordeiro, ou se interpretar ali como nós fizemos na época, uma Endíades, o cântico de Moisés, que na realidade agora é o cântico do Cordeiro. Vejam o Apocalipse que vocês vão encontrar isso aí. Então, hoje nós vamos fazer esse estudo, exatamente aqui, tentando mostrar as qualidades literárias aqui do texto, e procurarmos
né, apreender a mensagem que esse texto está trazendo para nós. Ok? Essa introdução é só para vocês terem uma ideia. Então vocês veem aqui a estrutura como um todo. Deixa eu retomar aqui a estrutura como um todo do texto. Nós temos aqui 16 estrofes, né? Um poema com 16 estrofes. Aqui você tem todas as estrofes marcadas, né? 16 estrofes. Né? E depois você tem um texto em prosa. Observe que esse texto em prosa, na realidade aqui aqui é o segundo, né, mas ele o cabeçalho já é em prosa. Quando esse é exatamente aqui o segundo texto, e aí no versículo 21 nós vemos que ele começa em prosa aqui. Miriam respondia e cantava para eles. E aí vem uma antífona. O que é uma antífona? Eu qualifiquei como uma antífona. Nós temos um hino do cantor cristão que tem esse nome de antífona. Né? Lembra? E é tão fácil de achar aí. Acho que está logo no início do cantor cristão. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. A antífona é a resposta. Então, como se tem um canto principal, e logo em seguida vem essa pequena resposta que é dada. Essa aleluia, aleluia. É a primeira? Né? Antífona. Então, antífona é exatamente isso aí. Aí depois vem a próxima estrofe. Aí vem a resposta. Aleluia, aleluia. Proporcionalmente, o cântico de Moisés é enorme. Mas a resposta de Miriam, que é a antífona, é bem pequenininha. Inclusive baseada no conteúdo do poema como um todo. Tá? Então, aqui o poema de Miriam aqui é bem pequenininho, né? Tem aqui 4 linhas, né? Cantarei em honra de Yahvé, porque ele se tem manifestado com a suprema majestade, os cavalos com seus cocheiros, eles os arremessou ao mar. Observe que tudo isso aí está dentro da temática do Cântico de Moisés. Tá? Então, outra coisa que é importante nós falarmos aqui nessa introdução é que cada tradutor ele tira uma foto do texto original. O texto original é um texto que fica aberto a várias possibilidades de tradução. Quando você traduz uma palavra, ela pode ter vários sentidos. Então, você escolhe a mais adequada na sua perspectiva, no modo como você analisou o texto, para poder traduzir. Daí a diferença entre as traduções. Por exemplo, a minha tradução feita ontem aqui desse poema é uma tradução que você vai perceber que há elementos há elementos de equivalência e elementos de diferença, embora o conteúdo seja o mesmo, mas as palavras que eu escolho, né, eu percorro aí o léxico, escolho palavras que você pode ver que tem diferença, por exemplo, da revista atualizada, revista corrigida, porque isso depende muito do modo como você preenche. Então você tem o que se chama de eixo paradigmático, você tem uma palavra e você tem vários sentidos para poder atribuir a esta palavra. Então aí o autor da tradução, ele tem que escolher quando ele escolhe aquilo, essa escolha é definitiva. Quando ela vai para a tradução, fechou. Então ele passa. O que eu faço sempre a comparação? Que a tradução é uma foto do oceano da palavra de Deus, segundo a perspectiva e as lentes do tradutor. Cada tradução reflete, depende do preparo do tradutor, depende do modo como ele compreende a língua receptora da tradução, no caso aqui o português, e a língua original, no caso o hebraico, como ele faz as análises morfossintáticas
né? Como ele analisa a morfologia, como ele analisa a sintaxe, como as palavras se agrupam para produzir sentido. Então, tudo isso vai refletir na tradução final. Quando a tradução está pronta, cristalizou. Né? Cristalizou. Então, o texto original ele é um oceano dinâmico em que você pode mergulhar e você sempre estará extraindo conteúdos. E por que não dizer que até da nossa própria tradução, né, há insights que às vezes a gente tem de um texto que a gente já leu e há insights diferentes que a gente consegue ver na própria tradução em língua portuguesa, ou das traduções em língua portuguesa. Então, o preenchimento do chamado eixo paradigmático, que eu tenho um texto, vocês estudaram isso lá, né, Darlan? Quando nós falamos sobre eixo paradigmático, eixo sintagmático, né, é exatamente o modo como você pode preencher determinadas posições dentro de uma frase, dentro de uma oração. Então, por exemplo, eu definia que o eixo paradigmático é o eixo que, dentro da análise sintática de uma sentença, pode ser chamado de eixo vertical, pois consiste no conjunto aberto de possibilidades de sentido de equivalentes semânticos ou paralelos que podemos elencar para substituir os elementos constituintes de uma cláusula verbal ou não verbal em uma língua. Então, quando você tem uma oração como Maria louva a Deus muito bem, então aí você tem esse exemplo aqui. Veja bem que o eixo chamado eixo sintagmático, que também não está aqui esse aqui não é o último texto, não. O eixo sintagmático aqui é ES. É o eixo horizontal onde os sintagmas constituintes de uma cláusula se dispõem. Então, eles são colocados aqui. Maria vem antes de louva, vem antes de a, vem antes de Deus, vem antes de muito, vem antes de bem. Pronto, Maria louva a Deus muito bem. Então, aí, como é que você pode fazer a mobilidade desses elementos aí? Você pode fazer qualquer mistura, ou seja, qualquer combinação e vai dar sentido? Não. Então, você tem regras. Daí, esse eixo sintagmático, esse é um eixo que trabalha essas possibilidades de você mover os constituintes de ao longo, né, desse eixo, que são capazes de produzir significados, né, enunciados gramaticais em uma língua. Então, quando você pega essa primeira frase, eu dou até um exemplo aqui, e esse exemplo é o seguinte: quando você tem aqui essa mesma frase, você faz uma mistura qualquer lá, com os mesmos componentes, e cria, por exemplo, essa sentença: Deus Maria louva a bem muito. Na língua falada, esse enunciado é produzido? Alguém produz algo assim? Só se ele estiver num universo paralelo aí, né? E use o português. Maria bem a louva muito Deus. Né? Ninguém fala isso, ninguém produz esse tipo de enunciado. Né? Agora, quando você tem a questão, por exemplo, como é que o eixo paradigmático ele pode ser substituído? O eixo paradigmático é exatamente o quê? Você pega Maria. Então, Maria louva a Deus muito bem. Maria pode ser substituído por Madalena. Madalena louva a Deus muito bem. Por Josefa. Josefa louva a Deus muito bem. Por Antônia. Antônia louva a Deus muito bem. Então, esse aí é chamado eixo, é o eixo vertical, em que você tem as possibilidades de preenchimento. E o que condiciona, na hora que você está fazendo, por exemplo, essa substituição, o que condiciona esse preenchimento do eixo paradigmático é que a frase continue tendo sentido e que quem exerce a função de louvar é um ser humano. Tá? Mas tem um louva-a-Deus também, né? Que é o chamado louva-a-Deus, aquele bichinho aqui, que estava aí na janela. Né? Mas aí você percebe que aqui o preenchimento é Maria, Madalena, Josefa, Antônio, Pedro, João, Eduardo, Marcos, né? Todas as pessoas que podem louvar a Deus muito bem. Agora você pega, por exemplo, você chega, o liquidificador louva a Deus muito bem. Já estranhou, Sara? Aí já fica esse enunciado estranho, né? Como é que pode o liquidificador louvar a Deus muito bem?
Ainda não inventaram o liquidificador que louva a Deus. Tá? Pode ser que aconteça. Mas aqui, o que você percebe? Esse liquidificador, ele está fora do campo semântico aqui do constituinte substituído, que é Maria. Percebe? Então aí já não tem mais sentido. Então essa frase já não tem sentido em língua portuguesa. Ninguém vai fazer esse tipo de substituição. Então aí você tem o eixo paradigmático, exatamente essas possibilidades, quando você está traduzindo, das palavras que podem ser colocadas ali para poder traduzir. Cantarei ao Senhor, né? Mas o Ashir ali, ele tem um sentido um pouco mais intenso. Você estuda aquele verbo e vê que ele está numa condição em que ele expressa algo muito mais elevado do que o simples cantar, né? Ele é feito numa ode, né? Num cântico, é um cântico em honra de alguém. Aí na hora de você traduzir, você tem a opção: cantarei apenas ou cantarei em honra de. Todos os dois sentidos são possíveis. Quando você faz a tradução, bem, esse cantarei em honra de Yahvé, ele fica muito mais, né? Ele fica muito mais adequado pelo fato de ele expressar melhor o que o verbo quer dizer na língua original. Quando você faz a transposição, e aí então você vai perceber que esta foi, por exemplo, a opção que eu fiz aqui na hora de traduzir. Cantarei em honra. E aqui eu usei Yahvé, que é exatamente, por exemplo, quando você tem o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, então nós convencionamos, as traduções geralmente traduzem por Senhor, eu convencionei usar o termo que academicamente é muito usado, Yahvé. Tá? Então aí por isso que as traduções elas diferem, exatamente por causa das possibilidades de preenchimento do eixo paradigmático. Cada palavra que você traduz, ela tem uma gama de significados. E você tem que escolher exatamente o significado que você percebe que o autor original queria transmitir. Tá? Então é assim que funciona. E do que diz respeito à mobilidade, você vai perceber como que os constituintes, que geralmente são os sintagmas, como eles se mobilizam dentro da frase, ainda produzindo enunciados gramaticais, né? Enunciados que têm um sentido na referida língua. Tá? Então, quando você faz aquela frase doida, Maria, Deus louva a muito bem, ou bem muito, então você vê que esse significado jamais vai ser produzido na língua portuguesa em situações normais de comunicação. Ok? Bem, eu dei uma aula para vocês aí, vocês já estão na beira do doutorado já. Eu já posso dar um PhDzinho para vocês aí desse jeito. Mas é só para vocês terem essa noção aí. Então aí você vai ter os constituintes todos marcados, 2, 2, 2, 2. Predominante aí tem um de 3 constituintes. Né? Tem de 3 constituintes. E por aí vai. Mas a predominância, ou seja, a quantidade maior que predomina nesse poema são as bicolas, né? São os constituintes duplos aí. Ok, vamos nós então à nossa lição de hoje. O Cântico de Moisés e o primeiro sinal além do Mar Vermelho. Estou fazendo um pouquinho mais extenso aí porque o almoço vai demorar um pouquinho, né? Então aproveitei aí para dar uma aulinha aí, né? Rafael, depois fala. Aprendi a lição, viu? Então você não vai falar o liquidificador, louva a Deus muito bem, né? Nem o ventilador aí, nem o extintor, né? São fora do campo semântico aí. O Cântico de Moisés é o primeiro sinal além do Mar Vermelho. Então nós vamos ver aqui esse cântico que vai exatamente exaltar a Deus por aquilo que ele fez, fazendo uma recapitulação poética dos eventos que eles viveram, tá? A linguagem vai ser, né, idiosincrática, como não poderia ser diferente, e você vai perceber que há algumas alternâncias, conforme nós já pontuamos anteriormente, em relação à experiência vivenciada pelo povo de Israel. Será que aquele grande sinal que acabou de ser feito, em que eles, né, termina o texto dizendo que eles confiaram então em Deus e em Moisés, o seu servo. Não é isso que diz aqui o último versículo?
Tá? Depois de tudo isso que aconteceu, do que eles viram, o último versículo diz aqui: o povo temeu o Senhor, 14:31, o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Tá? Aí eu perguntei, falei para você, essa confiança vai até quando? Até quando surge o próximo desafio? Então, no meio aí tem esse poema que vai fazer o quê? A narrativa vai fazer o quê? A descrição, melhor dizendo, do evento que foi vivenciado. Então, nós vamos ver o quê? O coral cantando, aquela festa sendo, né, promovida para poder celebrar a alguém que deu um livramento muito grande. E interessante que o poema vai se centralizar naquele que é louvado. Tudo vai ser convergido para aquele que está sendo louvado. Por conta de quê? Do seu grande feito que acabou de realizar em favor do seu povo. Tá? Então a primeira pergunta é a seguinte: quem foi o principal tema do cântico de Moisés? O que Deus fez que Moisés o exaltou, e o que ele disse que Deus era para ele e por que ele o exaltava? Então, tudo isso está dentro do poema aqui. Tá? Vejam bem que ele tem aqui a marcação em prosa. Tá? Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. E aí: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. Então aqui vai respondendo o que ele é para Moisés. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então aqui nós temos o tema principal. Quem é o tema principal aqui? O Senhor aqui é a quem é dirigido o cântico e o que ele realizou, tá? A sua obra, o seu feito. Não é um cântico que está centrado em Moisés, por exemplo, mas o cântico é de Moisés em honra ao Senhor. Tá? Então, algumas observações eu quero fazer logo aqui de início, que é exatamente, eu pontuei aqui na minha tradução, né, naquela que diz assim, a primeira parte em prosa: naquela ocasião, Yashir Moshe uvnei Israel. Então, naquela ocasião, Moisés com os filhos de Israel. Então, Yashir aqui está na terceira pessoa do masculino, né? Et Hashirá, aqui, Hashirá, e cantou este cântico, né? Que Hashirá Hazot. Hazot vai fazer o quê? Vai indicar este cântico. Tá? Então, Hashirá Hazot é uma composição com os dois artigos que vai dizer este cântico em hebraico. Para quem? Ladonai, lá ou para Yahvé. Entoou este cântico em honra de Yahvé. Né? Aqui você tem uma construção muito interessante. Vaiomeru lemor. E disseram, dizendo, ou a dizer, conforme diz os nossos irmãos portugueses, né? A dizer. Né? Então, em vez de não usam o gerúndio, geralmente eles usam o infinitivo. Né? É isso mesmo, Sandro? Infinitivo, a dizer, estou a dizer, eu estou dizendo, estou a dizer. Né? E até o sotaque aqui já estou tentando simular. Né? E aí, então, começa de fato a poesia. Tá? A poesia. Cantarei em honra de Yahvé, porque ele se tem manifestado como a suprema majestade. Veja bem aqui que aqui tem 3 palavras. Na realidade, só tem 2 palavras aqui no hebraico. E essas 2 palavras, elas literalmente, sendo traduzidas literalmente, o
Antigo Testamento interlinear, traduz literalmente aqui, esse versículo primeiro. Então ele diz que Gaô Goá, que Gaô Gaá, porque se tornar alto, se tornou alto. Né? Então ele dá aqui pegou que, porque, aí ele tornar-se alto, se tornar alto, se tornou alto. Você tem aqui dois verbos justapostos aqui. E então, o que quer dizer isso? Né? Então você tem que pegar o sentido dessa expressão e procurar algo, né, que vai ter um equivalente na língua portuguesa. Como é que a versão Revista e Corrigida traduziu aqui? Como é que o João Ferreira de Almeida traduziu aqui? Porque sumamente se exaltou. Ou seja, do ponto de vista, né, da expressão, né, do ponto de vista da expressão hebraica, ela quer dizer alguém que se colocou numa posição de exaltação que não há possibilidade de ser ultrapassada. E isso em relação a quê? O que foi caindo numa ordem, né, numa ordem sucessiva lá no Egito? Os deuses do Egito. Daí quando ele agiu e fez o que fez com as pragas, né, ou os sinais lá no Egito, como ele se manifestou em relação aos deuses? Ele derrubou o primeiro, então ele está acima daquele primeiro. Ele derrubou o segundo, subiu mais um pouquinho. Derrubou o terceiro, e foi derrubando todas as divindades, até que chegou na última pseudo-divindade, que foi o próprio Faraó. Foi o último adversário a ser vencido, que sucumbiu no mar. Daí então, ao vencer todos esses supostos deuses, em que posição ele se coloca? Hein, Sérgio? Ele coloca numa posição supremamente exaltada. Por quê? Porque se esses deuses estivessem numa escala, e na realidade lá no Egito, eles estavam realmente, os deuses tinham aquela escala, né, de um deus mais forte, de um deus mais fraco e tudo mais, né? E então tinha lá o topo de todos, que era aquele último que ia... Você lembra o nome dele? Que eu dei lá para você, da última divindade? Que era aquela que ia determinar quem ia viver no ano novo. Horus, né? Então ele foi suplantando esses deuses, até que chegou um ponto em que o último que pensou que ele deixou para poder glorificar o nome dele no final foi o Faraó. O que aconteceu? Também derrotou ao grande Faraó. Nesse caso específico, aí a expressão é aqui triunfou gloriosamente, né? E a versão Revista e Corrigida, sumamente se exaltou, né? E eu faço então uma tradução que vai dar assim essa ideia, né, de elevação a um topo, a um patamar insuplantável, tá, comparativamente aos deuses. Então, porque ele tem se manifestado como a suprema majestade. O restante, lixo para eles. Todos eles foram despedaçados e vencidos. Então, esses detalhes você vê na hora que você faz a tradução. Outra coisa importante aqui, quando temos sus verorvó aqui, nós temos o cavalo, literalmente o cavalo e o cavaleiro. Eu traduzi o cavalo e a carruagem, e aí tem uma nota de rodapé. Por que essa tradução literal, se você fizer uma tradução literal, o que ocorre? Essa tradução literal vai fazer com que você entenda algo que na época ainda não era utilizado como instrumento de guerra, que eram os cavaleiros montados a cavalos e iam para a guerra. Eles geralmente usavam as carruagens, né? No Antigo Oriente Próximo acontecia assim. E o
você traduzir então aqui como cavaleiro seria um anacronismo. O Von Winkel, ele aponta isso de modo interessante no artigo que ele tem na Vetus Testamentos, na revista Vetus Testamento, né, visto que a carruagem atrelada ao cavalo era a principal arma do antigo Oriente Próximo. Os cavaleiros passaram a ser usados no período persa. Então aí é um dado histórico que vai influenciar na hora que você traduz. Senão você está usando o anacronismo. O que é um anacronismo? Ele dizia que Faraó, por exemplo, estava de Mercedes-Benz na hora que foi, né? Ou então ele estava com um tanque de guerra, que é uma arma que é bem posterior a ele. Mas você, então, se você chega e faz a tradução, Faraó e seus tanques de guerra, aí você está usando uma arma que é muito posterior no tempo e jogando para trás, como se ela existisse. Então aí você está fazendo o quê? Um anacronismo, levando para trás algo que só existe lá na frente. Tá? Todos esses fatores, né, todos esses fatores aqui, a gente percebe que é só para mostrar para vocês o quanto é complexa a arte de traduzir, principalmente um poema. Tá? Mas, pelo menos, já dá para vocês terem essa noção. O cavalo e a carruagem, ele lançou no mar. A minha força e a fonte do meu cântico é Yahvé, o Senhor. Ele me foi por salvação. Assim é o meu Deus. A Ele eu louvarei. O Deus de meu Pai, a Ele eu exaltarei. Tá? Yahvé é homem de guerra. Quando se fala Yahvé, é homem de guerra. Essa linguagem é figurada ou é uma linguagem denotativa? Conotativa ou denotativa? Realmente é Yahvé, o Senhor é um homem de guerra? É literalmente falando? Isso, só você chamar Deus de homem, você já está fazendo o quê, Fred? Está transpondo a divindade para uma categoria totalmente diferente. Não é? Então, quando o texto diz aqui, né, Yahvé ish milchama. Ish significa homem. Tá? Milchama, um homem de guerra. Né? Mas quando se fala em essa expressão, ish milchama, né, o faraó é um homem de guerra. Ok, porque homem define quem é faraó. Mas quando isso é atribuído a Deus, o que isso quer dizer? Que Deus é um guerreiro. Tá? Deus é um guerreiro. Então, você pode traduzir literalmente como homem de guerra, mas é só em usar o termo homem para se referir à divindade, você já está tirando Deus do seu campo, né, a palavra Deus e o próprio ser de Deus do seu campo semântico, do seu campo existencial. Tá? E antropomorfizando demais. Falando da linguagem humana. Então aqui a poesia, ela se dá ao luxo de usar essas categorias assim. Percebe? Porque é uma linguagem que vai mostrar o que? A intenção da poesia, ela vai, na realidade, refletir essa idiosincrasia, esse modo como sente o poeta na hora que está escrevendo. Então o eu poético aqui está ish milchama, né? Adonai ish milchama, está dizendo que ele é um homem de guerra. Mas na realidade, né, a gente para analisar essa expressão que ele usou, homem de guerra é figurado, porque Deus não é homem. Percebe? Deu para pegar? Entendeu, Fred? Tá? Então, Deus é um varão valoroso, um homem valoroso. Né? Então, isso tudo aí são expressões que são utilizadas para se referir a Deus, mas na realidade, aqui a intenção é dizer que ele é um guerreiro. Qual é o nome dele? Yahvé é o seu nome. Então, aqui, é importante a gente observar que você tem que o nome dele é Yahvé. Então aqui você vai vendo a poesia, você vai sentindo o fluxo da poesia, né? E o poeta vai dizendo, e a intenção é fazer o quê? É descrever esse Deus em quem ele confia. O cântico vai fazer o quê? Transmitir essa confiança para o povo que está começando a se relacionar através de aliança com esse Deus, tá? E consubstanciar e tentar construir uma visão de quem é esse Deus. O cântico ele tem geralmente esta proposta, né? Então o cântico bíblico ele vai ter sempre essa proposta de transmitir
lições que são vazadas às vezes da experiência, conforme esse aqui é o produto da experiência que eles tiveram, mas que o objetivo é fazer o quê? Exaltar, magnificar e descrever os atributos de Deus para que a congregação, ao cantar, ela perceba quem ela está louvando, quem ela está exaltando, quem ela está engrandecendo ou cantando em honra dele. Tá, Rafael? Deu para pegar? Deu para pegar, Sérgio? Diferentemente de algumas canções contemporâneas aí, que são canções que são centralizadas no homem. Né? O objetivo delas, às vezes, nem é louvar a Deus. Tem canção que não louva a Deus em nada. Ela é totalmente focada no homem, no sentimento humano, né? No sentimento humano, na necessidade humana, e esquece de apresentar aquele que deve ser sempre o alvo dos louvores, em quem nós devemos cantar, em honra de quem nós devemos cantar, que é o Senhor. Então aí você tem a música, né, a canção antropocêntrica e a teocêntrica, ou cristocêntrica. A teocêntrica é essa que foca Deus. Ele está aqui e é exaltado em tudo e por tudo que ele fez. Então aí nessas duas estrofes vocês já tiveram mais ou menos um panorama, né, de como a questão da tradução é importante, como você vai fazendo as pontuações aqui dentro do texto hebraico. Deu para entender? Deu para compreender o sentido aí? Vamos à segunda pergunta então. Segunda pergunta. O que Moisés disse que Deus fez aos carros de Faraó, aos seus exércitos, aos seus príncipes, e como ele comparou o afundamento de todos eles? Versículos 4 ao 6. Aqui nós temos em destaque, né, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. É outra expressão aqui do hebraico. Na hora o tradutor fica com tantas possibilidades para preencher os eixos paradigmáticos aí, então ele tem que escolher uma. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. O que você observa aqui em termos de estrutura aqui, esses 4 versos aqui? A tua mão, e depois a repetição, a tua mão. Antes de ele descrever o que esta mão fez ou faz, ele demora isso. Isso é uma estrutura também, um aspecto poético interessante. Ele demora em dizer isso. Ele diz, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Por ela ser gloriosa em poder, ela tem esse poder, essa capacidade de despedaçar o inimigo. Sim, Luciano? Pastor, como que o hebraico afirma o versículo anterior? Porque ali em português está dizendo que as profundezas desceram como pedra. Considerando que eles estavam caminhando na profundeza do que é o mar, na terra, né, ou seja, no nível do mar, então eles não desceram, sobre eles desceram as águas. Aí a minha dúvida... É o que é dito no verso anterior. Porque o hebraico, ele realmente afirma isso, que desceram como pedra? Está ali, Aqui o versículos 4 ao 6. As carruagens de Faraó e o seu exército, ele arremessou no mar. Então, Yaravayam, né? Os seus oficiais escolhidos foram afogados no Mar Vermelho, que é, na realidade, o Yam Suf, o Mar do Fim. Aqui. E aqui o versículo 5 diz, as profundas águas os cobriram. As profundas águas os cobriram. Então,
quando eles estavam ali debaixo, o que acontece? As profundas águas os cobriram. Quando as profundas águas os cobriram, o que acontece automaticamente na hora que aquele monte de água vem? Eles flutuam. A intenção do autor daqui, de Moisés, é exatamente falar que eles, quando as águas vêm, o que a pessoa, geralmente, elas não ficam fixas ali com o pé no chão. Não é isso que acontece? Né, Sérgio? Já passou por alguma? Elas não ficam fixas ali com o pé no chão. Elas flutuam. E depois que flutuam, finalmente, acaba que elas morrem e descem. É esse o movimento que Moisés está tentando descrever aqui. Deu para entender? Não, sim, claro. É porque quando as águas vieram, o que acontece? Aí voa tudo para o alto. Né? E depois vem esse movimento de descer. Aí por isso que ele faz essa comparação aqui. Diz: as profundas águas os cobriram, tá? E desceram as profundezas como pedra. Aí depois, não tem mais jeito, aí eles foram lá pro fundo do mar. E depois, novamente, eles flutuam, que são vistos lá na praia, né, do mar. Acabam sendo levados lá para a praia do Yamsuf. Deu para entender aqui a questão? Não, é o verbo, é exatamente isso aqui, ó. Queimou Aven, como pedra. Como pedra. Tem aqui Yordu, Vimtsolot, que é isso aqui, exatamente as profundezas, como pedra. Queimou Aven. Então essa é a expressão. E aqui você observa bem a repetição, interessante, né? Yeminecha, que é a tua mão direita, ó Yahvé, uma descrição aqui que pode ser feita assim como um vocativo, glorioso em força, ou seja, que Yahvé é glorioso em força, a tua mão direita, aqui você já realmente percebe que há esse movimento, né? A tua mão direita, ó Yahvé, despedaça o inimigo. Antes ele faz uma descrição do Yahvé como sendo glorioso em força, e depois em seguida diz o que ele fez, né? E o coloca nessa posição de fazer, né? Como algo que ele tem condições de fazer, despedaça o inimigo. Deu para pegar aí? Claro. Tranquilo? Obrigado. Poesia é uma coisa linda, viu? Poesia é algo muito lindo. Ok, então vamos à próxima pergunta. Com que Deus soprou e fez as águas amontoarem-se, as correntes pararem como montões? E o que o inimigo dizia que ia fazer aos filhos de Israel? Do versículo 7 ao versículo 9, na nova versão atualizada: na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que aqui é como a palavra usada, é como a fornalha, né? Como se fosse assim a inflamação, como se fosse alguma coisa assim que saísse queimando da parte de Deus, né? Que os consome como palha. O que você vai observar nessa linguagem aqui? Que é uma linguagem poética, né? É uma linguagem poética, que ele considera a fraqueza do inimigo como se fossem palhas ou restolhos, que vão ser queimados quando Deus, no seu juízo, é como se ele estivesse enviando o fogo para queimar essa palha. Então, geralmente o fogo tem essa conotação de juízo. Então aí aqui é exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz, versículo 8: com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. Ele está fazendo a descrição das paredes que foram construídas ali, né, pela ordem de Deus. Quando ele sopra,
durante toda a noite ali. Então, observe bem que ele está aqui personalizando aquele vento que executou uma ação como sendo o próprio fôlego, o sopro de Deus. Vamos ver que Deus é que está agindo para que aquilo aconteça. Tá? Então ele está aqui usando a personificação. A personificação. E diz: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Tá? Vamos fazer aqui a comparação dos versículos 7 a 9 aqui na minha tradução. E por tua grande majestade derrubaste os que se levantaram contra ti. Liberaste o teu furor, que os consumiu como restolho. Então essa liberação como se fosse o fogo da parte de Deus, e eles lá embaixo como se fosse palha que se queimaram. Ou seja, a ação de Deus em destruir os inimigos no Mar Vermelho é pintada aqui como uma figura de o fogo consumindo uma palha, mostrando a fragilidade daqueles que, do Deus, né, Faraó e seus exércitos e as suas divindades protetoras, as padroeiras dele lá, os padroeiros dele lá do Egito. Nenhum deles teve condição de resistir ao julgamento de Deus. Esse julgamento é fogo queimando palha, né? Uma figura que muito utilizada ao longo de todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. No Novo Testamento também é utilizada essa figura. Onde, por exemplo? Mateus 3, por exemplo. Com o soprar das tuas narinas, aqui a personificação, amontoaram-se as águas. Então, poeticamente, como ele está vendo, como Moisés está descrevendo, o que acontece? Que aquelas duas paredes de água que foram feitas ali, né, elas foram provocadas pelo sopro do próprio Deus. O Criador, com a criação à sua disposição, ele faz o que bem entende. E nenhum Deus para o que ele está fazendo. Não é nenhuma divindade. Por isso que ele se exaltou supremamente como a suprema majestade. Não é? É o que está no topo. Não é? Cadê? Chamei todo mundo para a briga, falei que ia fazer amanhã e fiz, e ninguém reagiu, ninguém conseguiu me deter, e eu fiz tudo o que eu disse que ia fazer. E tirei meu povo com mão forte do Egito. O cântico vai fazer o quê? Vai celebrar esse Deus, vai exaltar esse Deus, porque eles passaram por uma experiência que agora ele está narrando. Aqui, ó, as águas, com o soprar das suas narinas, as águas se amontoaram, posicionaram-se como barreira às que fluíram. Então as águas que movimentaram ficaram ali, ó, estáticas, como paredes, para o povo passar a pés enxutos, em solo seco. Percebe? Então, é como ele está narrando, e os verbos usados, né, eu até tentei reproduzir ao máximo: coagularam-se os abismos do coração do mar. Por exemplo, a coagulação sanguínea, né? Então as águas coagularam ali, ficaram todas, em vez daquele movimento que é de fluir, elas cristalizaram ali, pararam, coagularam, ficaram com duas paredes ali, e o povo passando. É interessante. E aí, nesse ínter, olha como é que ele descreve. O inimigo, aqui o verbo amar oiev, literalmente é o inimigo dizia. Nós temos um cal aqui perfeito e oiev, que é o inimigo, dizia. Mas na realidade o que acontece? Isso aqui é uma reprodução daquilo que estava na cabeça do faraó, e por conseguinte, na hora de fazer a tradução, o verbo que eu achei melhor, e o inimigo pensou. É o que estava na ideia dele. Então o poeta aqui, o Moisés, está reproduzindo o que estava na ideia dele, né? Como se fosse assim ele estivesse fazendo uma narração de um narrador que nós chamamos de onisciente, né? Sabendo o que estava dentro da intenção e do coração do faraó. Daí o verbo amar aqui nesse caso
Você vai traduzir por pensar, porque era o que estava na cabeça do faraó. Perseguirei, alcançarei, repartirei a pilhagem, encher-se-á deles a minha alma, desembainharei a minha espada, destruí-los-á a minha mão. Essa era a intenção. Este era o propósito. Este era o propósito. Que, observa bem, que o próximo, essa estrofe seguinte, vai mostrar aqui, que logo em seguida há uma frustração desse projeto, né? Então ele está ali, né, como que a intenção era pegar o povo, trazer de volta, oprimir, massacrar, machucar, subjugar, escravizar, tudo estava na cabeça do faraó. Olha a mudança abrupta que acontece na poesia. Tu sopraste com teu fôlego, o mar os cobriu. Quando eles estão no encalço ali do povo de Israel, e agora vamos pegar, entraram no mar, viram as paredes de água e nem se aperceberam que aquilo não era uma coisa natural. Eles nunca tinham visto duas paredes de água e o mar, dentro do mar, um caminho a pés secos. E entraram, ó. Mas lá, conforme nós lemos no Isaías 43, versículos 16 ao 21, eu estou conduzindo o cavalo e o seu cocheiro ali nesse caminho. Os verbos todos estão ali no particípio. Lembra que eu li para vocês? No artigo da aula passada? Todos eles dizendo que era Deus que estava fazendo aquilo. Então, quando nós vemos a declaração lá atrás, que Deus disse que ia ser glorificado em Faraó e nos egípcios, obviamente que estavam ali para perseguir o povo, eles entraram como se fosse uma coisa natural. Deve ter achado bonito, né? Uma parede de um lado, uma parede do outro. Nem se dando conta que aquilo ali só poderia ser um ato sobrenatural produzido pela divindade que já tinha assolado o Egito. Então, até para entrar, eles deveriam ter a maior cautela, mas isso aí não é uma coisa natural. Não, eles entraram. Não, vamos ter uma estrada aí, vamos nela. E vamos embora, atrás do povo de Israel. Quando chegaram lá no meio, que aí eles estavam todos dentro do mar, aí vem aqui, ó, tu sopraste com o teu fôlego, tá? O mar os cobriu. Eles afundaram como chumbo. Novamente a imagem do afundar como pedra, e agora um paralelismo, afundaram como chumbo, em águas majestosas ou impetuosas. Então, quando eles tentaram voltar, já não dava mais, que a água já vem fechando de um lado e do outro, e pronto, as paredes desmontaram todas, caíram em cima deles e acabou. E o povo continuou andando a pés enxutos. Então eles estavam vendo o evento sobrenatural por uma ótica totalmente cega. Peraí, eu nunca vi até hoje um mar numa condição como essa. Tinham que desconfiar, né, Lívia? Nem desconfiaram, entraram de gaiatos, né? E chegaram lá na frente e se arrebentaram. Tá? Próxima pergunta. Qual a outra comparação que Moisés fez em seu cântico, a maneira como os egípcios afundaram nas águas? Os egípcios afundaram nas águas, e em que Deus é diferente dos deuses? Aí vem aquele que se exaltou supremamente, né, que se apresenta, se tem manifestado como a majestade suprema. Aí vejam bem, o 10 e o 12, ao 12, diz assim: tu sopraste com teu fôlego, o mar os cobriu, eles afundaram como chumbo em águas impetuosas ou majestosas. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor, ou Yahvé? Quem é como tu entre os deuses? Teve uma divindade que se pôs diante de Deus e questionou o que ele estava fazendo, discutiu com ele, né, Rafael? Deus, peraí, quem manda aqui no Egito sou eu. Que história é essa de vir aqui dizer que vai fazer
o meu rio aqui se tornar vermelho e se tornar em sangue. Que negócio é esse? Pediu permissão a quem? As divindades que questionaram ao Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso, né, Fred? Não é isso mesmo, Sérgio? Tinha que questionar. Ninguém, ficou todo mundo quietinho, apanhando quieto, calado. Couro comendo e eles apanhando calados. E diz: quem é como tu entre os deuses, Yahvé? Esses deuses, obviamente, imaginários, né? Não existe. Quem é como tu, magnificente em santidade? É Deus sempre agindo à base de razões morais. O povo sendo punido não por capricho, mas por causa dos seus pecados. Tu és temível em louvores, operando maravilhas. Estendeste a tua mão direita, a terra os engoliu. Tu guiaste com a tua fidelidade este povo que resgataste. Então aqui, ele fecha essa parte, que estendeste a tua mão direita, a terra os engoliu. Há uma transição aqui, que é a próxima pergunta, que aí você vai ver que o cântico, ele, além de ter um aspecto presentâneo, ele também apresenta um aspecto proléptico, lança informações do futuro no próprio cântico. E termina de modo magistral, né, quando fala o que vai ser, o que é o reino de Deus. E aí veja bem aqui, qual a outra comparação que Moisés fez em seu cântico, a maneira como os egípcios afundaram nas águas, e que diferentes deuses. 5. O que os habitantes da Filístia sentiram, como ficaram os príncipes de Edom, e como ficaram os poderosos moabitas e os habitantes de Canaã. Então a notícia vai, né? Já vazou, chegou lá para onde eles estão indo. Então, o que foi deixado para trás? Uma catástrofe completa. A notícia corre, chega em Canaã, todos lá têm notícia do que aconteceu. Qual foi a reação? Aí aqui ele vai descrever a reação. Permitam-me ler aqui na minha tradução, 13 ao 15, e diz: estendeste a tua mão direita, do 13 ao 15, tu guiaste com tua fidelidade este povo que resgataste. Cuidadosamente conduziste com a tua força para a tua santa morada. Observa bem que ele está apontando aqui já a terra como lugar onde Deus vai estar com o seu povo. Esse movimento é muito interessante. Deus vai estar com o seu povo, então ele já está aqui numa prolepse, já antecipando o que vai acontecer. Isso apresenta um grau de certeza absoluto de que vai acontecer. Nada pode estorvar o projeto de Deus. Os povos ouviram e ficaram chocados. Agonia apoderou-se dos habitantes da Filístia. Os príncipes de Edom caíram desmaiados. Se aconteceu isso no Egito com o grande faraó, com seu extraordinário exército, e esse povo está vindo na nossa direção, aí cai lá, ele pinta essa imagem, né? O que será de nós? Dalão, o que será de nós? Se Faraó caiu daquele jeito, morreu todo mundo no mar, nós estamos perdidos. Aí os verbos usados, né, são muito interessantes. Chocados, agonia se apoderando, os príncipes de Edom caíram desmaiados, a tremura apoderou-se dos poderosos de Moabe. Então a tremura apoderou-se dos poderosos. O que eles sabiam fazer? Igual o Beltesazar, quando viu a mão na parede, tremendo, e os joelhos diz que batiam um no outro, de tanto medo, quando apareceu a mão na parede. Assim eles estavam em face à notícia de que o grande faraó tinha morrido no mar, juntamente com os seus exércitos. E aí, fechando, ele diz: esmoreceram todos os habitantes de Canaã. Então aí ele pega o quadro geral dos habitantes de Canaã
e está todo mundo lá. Estamos mortos diante desse povo, não temos condição. Como é que se o faraó não resistiu? Se o grande faraó não resistiu, o que será de nós? Todo mundo lá, bem caidinho, bem fraco, bem frágil. Então, essa é a descrição do que acontece lá na terra de Canaã. Muito interessante, o poema é muito interessante, daí você vai vendo as estrofes mudando de assunto, né? Cada vez que vem uma estrofe aqui, você vê agora, vamos entrar na estrofe 13, vai mudando os assuntos. Então, essa divisão, essa segmentação é muito importante para você perceber essas transições. A próxima pergunta. Para deixar que agora eu estou acelerando, né? Porque já está começando, já está quase pronto lá, né? Já está quase pronto? Próxima pergunta. O cheiro também está aqui, né, Leila? Está mexendo aqui com a gente. O que Moisés disse que caiu sobre os povos mencionados, como eles ficaram até que os israelitas passassem, onde Deus os introduziria e os plantaria. Versículos 16 ao 19. Caiu sobre eles medo e pavor, por causa da tua grande força, aqui literalmente do teu grande braço. Não é literalmente. Enrijeceram-se como pedra, até que atravesse o teu povo, ó Yahvé, até que atravesse este povo que adquiriste. Então, aqui fala sobre a redenção. Eles foram redimidos do Egito. Tu os trarás e os plantarás no monte da tua herança. Ele está apontando lá para frente, para onde eles vão entrar. O lugar para a tua habitação, tu fizeste, ó Yahvé. O santuário, ó Yahvé, tuas mãos estabeleceram. Então aqui, vocês vão percebendo que a intenção aqui, você observa que há uma mudança a partir do versículo 12, e já fala sobre uma projeção futura. E essa projeção futura do cântico, ela vai terminar com o reino universal de Deus. Tá? Então isso é muito importante. Como eu falei para vocês antes, esse motivo, né, que esse motivo do êxodo, opressão do adversário, libertação de Deus e introdução na nova terra, na terra prometida, é o mesmo que você vai perceber, por exemplo, em Apocalipse. Nós temos o povo de Deus, temos a opressão da besta, a destruição da besta de Satanás, né, que está por trás ali, do sistema como um todo, né, faz um paralelo com o egípcio, o faraó, e, por fim, a libertação desse povo, que inclusive é feita uma comparação com Babilônia, né? Já não é mais, é aquela Babilônia antiga, agora é a Babilônia, aqui é feita uma comparação com o grande sistema de opressão do povo de Deus, de sai dela, povo meu. Até que é feito o quê? Uma retirada desse povo e, por fim, termina o texto de Apocalipse, mostrando esse povo sendo estabelecido como o povo de Deus no novo céu e na nova terra. Tá? Então, isso aí é um êxodo também. Então, esse motivo de êxodo, ele é muito significativo. Ele acontece no capítulo 1 ao 39 de Isaías, fala sobre o juízo de Deus. Logo em seguida, nós temos o quê? Os capítulos 40 ao 55, que é o segundo segmento, que fala sobre os que estão no cativeiro. E o terceiro segmento, que é dos 56 ao 66, fala sobre os que retornaram, para os que retornaram do cativeiro. Então, fazendo promessas para eles. Aqui, então, nós percebemos que essa transição aqui, ele começa falando a respeito do que Deus faz, de respeito a vencer o inimigo e estabelecer o seu povo numa terra em que eles estão a caminho dela. E o cântico inspira também o quê? A certeza de que o que Deus fez já atemorizou aqueles que vão ser conquistados por eles, dando a eles o quê? Confiança, ousadia na empreitada que está para vir no futuro. Não seria um futuro muito longo se eles tivessem entendido o projeto de Deus de imediato e aceitado
de fato, Deus como aquele que é poderoso para resolver todos os seus problemas, e cada circunstância nova que surge, Deus tem uma solução nova. Não fiquem a lembrar das coisas passadas, você vai ver sempre essa temática em Isaías, né? Porque estou fazendo uma coisa nova. Deus é um Deus de novidades. Ele cria circunstâncias novas para surpreender o seu povo. Ele cria soluções novas. Né, Fred? Na hora que a gente menos espera, então Deus vem, pronto, a solução está aí. Aí você, já? Está aí na mão. Então é interessante que esse movimento indo em direção à Terra já é descrito como uma prolepse, como uma antecipação daquilo que vai acontecer no futuro. Vejamos então a próxima pergunta. Vamos finalizar, aliás, aqui. A 6. Onde os introduziria e os plantaria. Então, teus santuários, o santuário, ó Yahvé, tuas mãos estabeleceram. Aí diz, o Senhor reinará, o Yahvé reinará. Aí tem uma expressão que é muito recorrente a partir daí, sempre vai acontecer nos salmos, geralmente na linguagem poética, né? Leolam Vaed, né? Que significa em todos os tempos e para sempre, ou por eras sem fim. O que ele está falando aqui a respeito do reino de Deus, né? Que agora começa a se materializar na vida da nação de Israel, mas esse reino, na realidade, ele vai para a eternidade. O Senhor reinará, sem fim. Tá? Então, um reino que não vai ter fim. É o rei absoluto, consubstanciando aquilo que ele disse, que ele se manifestou, tem se manifestado como a suprema majestade. Tá? Então, é um cântico de grande confiança. Aí vem uma interferência. O poema termina e logo em seguida vem uma parte em prosa, do versículo 19 até o 21. 19 ao 21, que aí vai entrar a narrativa do evento do modo em prosa. E a próxima pergunta, que é a 7ª pergunta. Quantos dias os israelitas andaram sem encontrar água? Onde eles chegaram e encontraram água e não puderam beber? E por que não a puderam beber? Vamos passar aqui pela sequência do texto, para a gente não pular. E aqui, narrando, né, fazendo uma narrativa, diz: porque os cavalos de Faraó com suas carruagens e os condutores das suas carruagens sucumbiram no mar. Mas Yahvé fez com que as águas do mar fluíssem para trás sobre eles. Por outro lado, os filhos de Israel seguiram direto pelo meio do mar em solo seco. Em seguida, a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou o tamborim em sua mão. Todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e com danças. E Miriam respondia e cantava para eles. Aí vem a pequena antífona, né, de Miriam. E diz: Shiro Ladonai. Eu já fiz até uma musiquinha, já dá para fazer uma musiquinha aqui para poder aqui, já está fazendo aí, pastor James? Shiro Ladonai, Ki Gaou Gaá. Vai daí também. Ki Gaou Gaá. Aí tá, todo mundo dançando, pulando lá. Já está fazendo uma musiquinha. Né? E diz aqui: os cavalos com os seus cocheiros, sus verovô. Sus verovô. E aqui são frases, sempre são bicolas, né? Ramá vayam. Ele os arremessou no mar. Então o poema é Shiro Ladonai, Ki Gaou Gaá. Sus
verorvo Rama Vayam. Então está quase até uma rima, né? Já fez a música aí? Depois a gente compõe. Tá, então aqui esse é um pequeno refrão, é uma pequena antífona em que Miriam diz: cantai em honra de Yahvé, porque ele se tem manifestado como a suprema majestade. Vai ecoar aquilo que foi feito lá, né? Que, né, Gaá, né, como uma suprema majestade. Aqui está alto e elevado acima de todos os supostamente altos. Ele está acima de tudo, é o Altíssimo. Aqui os cavalos com seus cocheiros, também repete aquela frase anterior que eu disse que seria um anacronismo, cavalo e seus cavaleiros. Ele os arremessou ao mar. Moisés fez o povo de Israel partir de Yam Suf, aqui novamente o Yam Suf, que é o mar chamado Vermelho, que é o Golfo de Aqaba. E eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e sem achar água. Então, quando eles acham água, que tipo de água eles encontram? Eles chegaram ao lago de amargura. Esse é o lago de Mara, né? Lago de amargura, mas não puderam beber as águas do lago de amargura, porque elas eram tão amargas. Porque elas eram tão amargas, o lugar foi chamado de Mara. Então, o sentido de Mara é amargura, amargo. E daí o povo, cheio de fé, né, diz: Moisés, faça uma oração, porque agora nós já cremos em você, já vimos todos os sinais que Deus fez, é só pedir a Deus para resolver essa situação para nós. Foi assim? Eles creram e temeram a Deus até que chegou o próximo problema. Chegou o próximo problema, como é que eles ficam? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que haveremos de beber? 3 dias caminhando aqui, não tem água, estamos já com o nosso estoque de água acabando, terminando, morrendo de sede. E como é que vai ser? Nossos animais não vão aguentar prosseguir. E agora a gente chega aqui, na hora que encontra a água não presta. E o líder, Moisés, como é que vai fazer numa situação dessa, Luciano? Não é? Que haveremos de beber? Só isso que eles fazem, né? Ele então clamou ao Senhor, clamou a Yahvé, e Yahvé lhe mostrou uma árvore. Está vendo aquela árvorezinha ali? Estou. Uhum. Pega essa árvore aí. Cortou. Joga na água. Jogou. Ele lançou-a nas águas e as águas se tornaram doces. Pronto. Problema solucionado. Estava a um passo da solução. Mas o modo como eles estavam vendo a circunstância não era na ótica dos livramentos passados que Deus tinha dado. E aí, nesse caso específico, o que eles fazem? Em vez de orar, eles murmuram, reclamam. Né? E isso é algo que vai acontecer, são eventos intermitentes na experiência desse povo. Até que chega no final que eles nunca aprendem. E as experiências passadas não são cumulativas. Elas não acumulam de modo que vai robustecendo cada vez mais a fé. Quando a gente termina o capítulo 14, né? Não, agora eles creram no Senhor e creram em Moisés. Então agora esse povo está modificado. E cantaram, celebraram. Quando vão andando 3 dias sem água, o que nós vamos beber? Aí chega lá, vê as águas amargas, não tem solução. E aí Deus então dá uma solução e diz aqui, olha... O texto, ali ele, Yahvé, lhe deu o estatuto e um decreto, e ali os testou. Então é exatamente naquele momento ali que Deus criou a circunstância para fazer o quê? Testar o povo. Se já foi suficiente, por que eles chegaram naquele lugar? Quem que os conduziu àquele lugar? O Senhor, a nuvem.
A nuvem é que está guiando todo o caminho. Então fez exatamente eles chegarem em Mara, porque é ali o lugar do teste. Vamos ver se eles realmente creram em mim e se creram em Moisés. Não é? E ali eles foram submetidos a um teste, mas foram aprovados? Não, foram reprovados. A última pergunta. O que Deus mandou que Moisés fazer para que o povo bebesse das águas? O que Deus mandou o povo fazer e o que Deus prometeu ao povo? Então, nós temos aqui, ele então clamou a Yahvé, Yahvé lhe mostrou uma árvore, ele lançou-a nas águas e as águas se tornaram doces, milagrosamente. Não foi árvore, foi árvore. É igual aquele feito do profeta Eliseu, lembra do machado que estava lá no fundo? Ele dá essa madeira, então, aí jogou a madeira. A madeira vai fazer o quê? Se o machado afundou, a madeira vai fazer o quê? Vai flutuar. Não, mas foi exatamente lá no lugar do encaixe e flutuou junto com o machado. Pega o machado. Então foi a madeira, então foi um milagre que Deus fez ali naquela hora. Tá? Então aqui também não foi a árvore em si, foi o próprio Deus que usou aquele instrumento para poder fazer acontecer. E disse: se ouvires atento a voz de Yahvé teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, olha a promessa, e guardares todos os seus estatutos, então eu não trarei sobre vós nenhuma das enfermidades das que enviei sobre os egípcios. Porque eu sou Yahvé, eu sou o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. Então, o que vocês observam aqui nesse aspecto positivo da condicional? Porque quando nós temos essa condicional, e se essa condicional acontecer na negativa? Se não ouvires atento à voz de Yahvé, e não fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e não deres ouvidos aos seus mandamentos, e não guardares todos os seus estatutos, então ou então ao contrário, eu trarei sobre vós todas as enfermidades que enviei sobre os egípcios, tá? Porque eu sou o Senhor que provo vocês, que firo vocês, né? O que os firo. Então o positivo é exatamente a necessidade de eles lerem também o negativo. Eles vão ler de modo positivo e tem que absorver isso daqui. E aí então eles chegaram a Elim, na cidade de Elim. Eles estão indo aí em direção ao sul. A cidade de Mara é provavelmente, né? Aquilo é possível, mas não é uma possibilidade. A cidade de Ain Hawará, recuada da praia do Golfo de Suez e 80 quilômetros para o sul de sua extremidade norte. E essa cidade de Elim, que quase 11 quilômetros ao sul de Ain Hawará, ou Hawará, no vale bem irrigado de Garandel. De que Elim também significa árvores grandes. Então chegaram a Elim, olha, saem de Mara, tá? Andam mais alguns quilômetros. Aí o que acontece? Olha o que Deus estava preparando para eles. Então chegaram a Elim. Ali havia 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e eles acamparam ali junto das águas. Mara foi só uma transição, foi só um momento que eles estavam pertinhos do lugar, porque eles estavam sendo o quê? Guiados por Deus. Então Deus sabia para onde estava conduzindo, estava a caminho de Elim. Mara foi só uma parada para poder testá-los, e exatamente na hora do teste eles fracassaram.
Então isso fica para nós também como uma lição, que às vezes a gente está pertinho da bênção, pronto, joga tudo para o espaço, aí depois vai ver, poxa, a bênção estava quase chegando, olha se eu tivesse esperado, né? Olha se eu tivesse esperado. Então é assim que o Senhor conduz esse povo e é assim que o Senhor nos conduz como seu povo. Nós possamos fazer aquilo que nós falamos quinta-feira, né? Sincronizarmos o nosso tempo com o tempo de Deus e andarmos nas suas pisadas, porque Ele sabe para onde está nos conduzindo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. שמות, פרק ט"ו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, אשירה לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה. זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארוממנו. אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. מרכבות פרעה וחילו ירה בים, ומבחר שלישיו טובעו בים סוף. תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן. ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב, וברוב גאונך תארוס קמך, תשלח חרונך, יאכלמו כקש. וברוח אפיך נערמו מים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים. אמר אויב, ארדוף אשיג, אחלק שלל, תמלאמו נפשי, אריג חרבי, תורישמו ידי. נשפת ורוחך, כי שמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. נטית ימינך, תבלעמו ארץ. נחית וחסדך עמזו גאלת. נהלת ועוזך אל נווה קודשך. שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת. אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזמו רעד. נמוגו כל יושבי כנען. תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן. עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית. תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת אדוני. מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. היווה סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים, וישב אדוני עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. ויסע משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים. ויבואו מרתה,
ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. וילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? ויצעק אל אדוני, ויורהו אדוני עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. ויבואו אלימה, ושם 12 עינות מים, ו70 תמרים, ויחנו שם על המים.